heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness. Tudo bem? Hoje então eu vou gravar um vídeo para o Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, que é organizado pela Denise Mercedes e a Lua, e o tema de discussão, o livro, é o Olhos de Cão Azul, do Gael Garcia Marques. Para quem não está acostumado com esses vídeos, eles são para discutir a obra mais a fundo, né? Para quem já leu, então a gente vai dar spoilers, vai falando do que a gente achou da leitura. Então, para quem ainda não leu o livro e quiser conhecer um pouco mais, eu fiz a resenha só com as impressões de leitura no meu blog, e eu vou deixar o link aqui. Então, para quem já leu o livro ou é do fórum, a gente pode começar o vídeo mesmo, né? Esse foi um livro difícil. Eu nunca tinha lido o Garcia Marques antes, mas eu adorei mesmo. Eu sempre soube que o realismo fantástico é um tema que me interessa, mas como eu disse, né, é uma coisa difícil. Eu bati com a cara no muro nesse livro, porque eu sinceramente não consegui entender tudo o que ele quis dizer. Eu consegui entender o fluxo de ações, né, de cada conto, mas interpretar exatamente o que ele estava querendo passar com isso não. Tô louco para ver o vídeo das outras pessoas, só para saber como que elas interpretaram, para eu entender um pouquinho melhor as histórias. Uma coisa então que dá para dizer sobre o estilo de escrita dele é que eu classifiquei como muito pessoal. É uma escrita muito pessoal, né? É uma coisa muito particular de como ele coloca esses pontos, essa fantasia dentro dos contos dele, como ele resolve trabalhar os diferentes aspectos, os acontecimentos de cada conto. Então não classifiquei como uma coisa difícil a escrita dele, a leitura, mas como uma coisa pessoal. Você tem que realmente mergulhar no autor para poder ir lendo. Então a gente começa com a terceira renúncia, e logo de cara eu dei de cara, né, com esse estilo dele, e até demorei um pouquinho para me acostumar como ele ia colocando essas imagens, essas coisas diferentes que ele ia propondo durante o conto. Eu gostei sim desse tema dele escolher falar sobre a vida, que não é uma vida, né, ou morte, que não é uma morte, afinal de contas você não precisa estar num coma para isso. O ponto então de vista desse personagem em coma, né, as coisas que vão acontecendo com ele, e ele é letárgico, ele não pode fazer nada sobre isso. Na minha interpretação, então, eu puxei para essa coisa da vida que a gente escolhe fazer letárgica, né? Não necessariamente que o autor esteja querendo falar disso, mas é uma coisa que eu olhei e pensei sobre, então. Quanto a Outra Costela da Morte, por alguma razão é o conto que menos ficou comigo, é o conto que, logo depois de terminar o livro, é o que eu menos lembrava, né? Eu tive que dar uma relida nele para fazer o vídeo, mas para mim foi genial essa coisa dele usar um gêmeo morto para fazer o personagem pensar sobre a própria morte, né? Eu vou meio que olhar a minha própria morte pensando numa pessoa que é igual a mim e que morreu. Quando ele se compara ali com o gêmeo dele, quando o gêmeo dele está sendo barbeado e tudo, e ele olha aquilo e, poderia ser ele, né? Então ele está dormindo e tá vendo aquelas imagens dele, né? O cheiro do quarto que tinha sido usado pro velório. E eu pensei, né, é uma coisa que todo mundo meio que passa um pouco, né? Quem que não imagina, não para um pouco e imagina, nossa, se não tem uma coisa crescendo dentro de mim, né? Um tumor, se não tem uma doença acontecendo comigo agora, o personagem passa por esse pensamento, né? E já que aconteceu com o irmão dele, por que não aconteceu com ele? É uma maneira inteligente, então, na minha concepção, de colocar esse tipo de pensamento, essa angústia, situação pelo qual a gente acaba passando. Ele fala ali no final sobre o equivocado mundo dos animais racionais, e eu acho que é isso mesmo, né? A gente raciocina tanto que acaba pensando em besteira, fixando a mente em besteira. Fica aí antecipando a própria morte. Depois o Eve está dentro de seu gato. É um dos contos que eu mais gostei. Ele tem muitas dessas imagens, muitas dessas referências que ele vai colocando, que eu não peguei tão bem, né? Eu achei que tinha muita coisa dentro de um conto só, que dava para você absorver. O que eu fui pensando nele, essa relação que essa mulher tinha com o menino que está morto, que ela vai comentando, sobre se não era algum tipo de sensação de culpa, né? Se era culpa por estar viva de alguma maneira, enquanto o garoto não, que provavelmente pelo jeito era mais jovem que ela, ou se de alguma maneira ela causou isso, né? Ela não pensava nesse garoto há tanto tempo, que é por isso que aquela história dela
não querer chupar a laranja, né? E pra mim, então, foi isso, né? Essa coisa da culpa nela me pareceu tão grande, né? Essa coisa dela ficar remoendo, que mesmo depois, quando ela passa, né, dessa vida para a próxima, ou seja lá o que acontece exatamente com ela, né, ela deixa de ser corpórea, a consciência dela para mim ficou tão gravada nisso, essa consciência de culpa nela, essa coisa ficou tão forte, tão preso nela, que quando ela passou então para a próxima vida, ou seja lá o que aconteceu com ela, né, que é essa transição do mundo corpóreo para o próximo, essa coisa continuou com ela. E é por isso que ela meio que não percebe, né, essa coisa do tempo passar. Ela chega a falar no final do conto que já haviam passado não sei quantos mil anos. Então, pra mim é meio que isso, né, ela fica centrada nessa coisa da culpa, que ela não consegue perceber o que acontece em volta dela. Então, mesmo, digamos, numa próxima vida, depois que ela morre, é como se o espírito dela continuasse preso nisso e ela não vê o tempo passando, ela não vê o que acontece na frente dela. Ela só vê a mesma casa como se as mesmas pessoas estivessem ainda lá. Então essa coisa da consciência presa, né? De não ver após, né, a morte, não ver além da morte. Para mim era um conto que podia muito bem ter sido um tema, né, de conto, que podia ter sido muito bem utilizado pelo Poe, por exemplo, né? Eu vi uma coisa meio desse horror que ele utiliza, né, de morte, da culpa, etc. Vamos lá de novo então, porque é um saco você falar tudo, depois ter que repetir, perde um pouco a animação, mas vamos lá. O Amargura para Três Sonâmbulos, então, que já pra mim foi uma coisa então de encarar a morte mais de frente, né? Você tem aquela história de uma senhora de idade que vai ser levada, que pelo jeito está meio que sendo levada de um lugar para o outro na família, e então ela está definhando, né? Ela está morrendo. E o conto pra mim foi sobre isso, então, como que as pessoas encaram isso. A senhora que já é de idade, ela vai ser meio que comparada com uma pessoa morrendo. Ela ainda no conto já é uma pessoa que vai dizendo que vai parando de fazer isso, vai parando de fazer aquilo. E você sabe que é a vitalidade daquela pessoa que tá indo embora, que tá definhando. E essa coisa de encarar a morte no olho é uma coisa muito difícil, é uma coisa que a gente evita. E também, por isso a minha relação de colocar uma pessoa idosa para lá e para cá, você evitar a pessoa idosa, você evitar a morte. Então, é uma coisa difícil de ver, é uma coisa difícil de você querer encarar. É por isso que é uma coisa que os personagens também não encaravam tão bem. Também é um pouco dessa coisa de abandono, né? A gente vai, então, abandonando essa pessoa, que nem vai abandonando a ideia de morte. No diálogo com o espelho, eu não vi tanto a relação com o conto, que nem tem nos outros contos, que eles são todos meio que entrelaçados por esse tema da morte, de encarar a morte de algum jeito, né, da vida ou do pós-vida. Eu via mais nesse conto a relação consigo mesmo, né, a relação com o outro no espelho. Então, essa coisa de colocar dúvidas a si mesmo, a própria vida, de questionamentos, arrependimentos, de diálogo consigo mesmo, né, para ver o que está acontecendo. Uma coisa também de estranhamento com a própria vida, né? Você vê a sua imagem refletida no espelho e encarar como uma coisa diferente é você se estranhar a própria vida. Ele descreve muito no texto essa coisa da caixa de Pandora, e eu não lembro agora todos os males dela para lembrar se ele passou no texto por cada um dos males, falando um pouco de cada um dos males. Se eu não me engano, a morte é um dos males da caixa de Pandora, só não consigo lembrar direito agora para fazer a relação desse tema com esse texto. Mas às vezes, de repente, por questionar tanto a sua vida, você também não deixa de estar pensando na morte, né? A Mulher que Chegava às 6, esse conto dele que pareceu destoar um pouco, porque podia até, sei lá, de repente ter sido escrito por outra pessoa, né, no que eu estava lendo, né? Parecia um pouco isso. Apesar de ser o primeiro texto o primeiro livro que eu leio dele, do Gabriel Garcia Marques. Porque é uma coisa, né, bem mais centrada ali, bem mais direta, bem mais o que, sabe, ele descreveu o que está acontecendo ali. Para mim, de repente, então, foi mais uma questão de apreciar como é que ele vai abordando a história no texto, do que tanto de ficar remoendo em cima, né, ficar pensando tanto em alguns temas sobre os quais ele quer falar. Então, para mim, também foi mais uma coisa centrada no relacionamento que duas pessoas podem ter, que ele pega esse relacionamento de duas pessoas super simples, do que tanto na morte que teve
no conto, né? A morte foi meio, pra mim, mais que um estopim mesmo, pra ele poder dar lançamento nessa relação dos dois. E apesar dos personagens serem super simples, né? Da história ser muito comum, eu gostei muito como ele trabalha os personagens pra deixar eles tão interessantes. A personagem da mulher foi uma personagem que me fisgou muito, que eu gostei de saber o que estava acontecendo com ela. O Conto do Nabo, também gostei desse, que é de novo aquela coisa da semi-vida, né? Esse tema do garoto que deveria ter morrido e não morreu, ou pelo menos não queria se desprender da vida dele. Então ele fica nesse meio que limbo, né? Ele tá dormindo na morte e louco na vida. Eu gostei muito da escrita dele aqui, como ele pegou esses poucos pontos e ele transformou tanto, ele deu tanto cabo pro texto dele, pro conto dele, né? Que eram os personagens do Nabo, né? E aquela garotinha com as deficiências e o limbo que ele descreveu. E basicamente era esse, né? Tinha aquele espaço do estábulo e isso, mas ele consegue fazer muita coisa com isso. Então aquele personagem que tem as coisas simples na vida, né? Que quer cuidar dos cavalos, ajudar a garotinha, ter sempre a apreciação da música ali, dele que ele gosta nos sábados, né? Ou alguém desarruma essas rosas foi o conto bonitinho pra mim do livro, né? Essa história do garotinho que morreu, né? E da moça que ele tinha um relacionamento em vida. Então, das relações que a gente tem e que, apesar disso, os sentimentos vão durar após a morte, né? Essa coisa dele querer mostrar pra ela que ele tá se importando tanto quanto ela se importa, né? De rezar pra ele, de ter as rosas que ela planta e coloca pra ele, pros santos, de desarrumar ali o vasinho e colocar uma rosa sempre no túmulo mesmo dele, para que um dia ela possa ver isso. Então é uma coisa que, apesar da simplicidade, é muito gostoso de ler. Essa imaginação que o Gabriel Garcia Marques tem, que ele consegue fazer com esses temazinhos. Uma coisa de sentimento mesmo. E dele conseguir, pelas ações desses personagens, ele conseguir descrever esses sentimentos tão profundos que algumas pessoas vão conseguir ter, umas pelas outras. E o texto continua sendo bonitinho, apesar de pelo jeito, o espírito do garoto estar preso ali naquele limbo do quarto dele e da cadeirinha. A Noite dos Alcaravões. Esse eu vou precisar de muita ajuda, que, sinceramente, a única coisa que eu entendi do texto foi a narrativa, né? O que estava acontecendo com os personagens, as ações que eles estavam tomando. Sabe, os homens que ficaram cegos ali, não sei bem direito se eles estavam mortos mesmo ou não, de como eles encontravam as pessoas, né, de o que eles estavam fazendo para interagir com elas. Mas exatamente o que ele quis dizer com aquilo, qual era a ideia dele por trás daquilo, essa história das pessoas não estarem acreditando no que eles passaram, né, com os alcaravões, de terem arrancado os olhos deles, porque exatamente essa história de arrancar os olhos, né, deles estarem cegos, para eles precisarem ficar juntos uns dos outros e tatear por aí as coisas, ou não tanto dos personagens que ajudaram eles, porque eles viam e falavam com os personagens. Teve uma hora que eu cheguei a pensar que aquele garotinho, né, com que eles interagem também, sei lá, morreu de alguma maneira, eles estão meio que se tateando para buscar um caminho, né, do pós-vida, mas daí o garotinho também conversa com a família. Não entendi esse conto muito bem, eu vou precisar de ajuda para ver. O Isabel Vendo Chover em Macondo foi outro dos que eu gostei demais, foi provavelmente meu segundo conto favorito. O que eu encarei no texto então foi essa passagem do tempo, né, que a gente tem de uma semana enquanto tá chovendo, do domingo a domingo. Encarei meio que como esse tempo que a gente passa de luto pelas pessoas. O texto começa com uma missa de domingo e depois vai falar sobre outra missa no final, no domingo. Esse período de uma semana, né, me lembrou a história da missa de sétimo dia, que é essa missa que a gente faz para honrar os mortos, né? Então essa passagem do tempo, a passagem dos personagens, essa coisa de como eles vão alterando as relações entre si. A chuva seria alguma coisa como, sei lá, tristeza, lágrimas caindo, não, sabe? Essa coisa de alterando o clima de repente. Eles falam da personagem que está grávida, né, no começo, e eu encarei, sei lá, com coisa como você perder alguém tão precioso quanto um filho, porque no começo do texto eles estão todos muito alegres, né, eles falam da felicidade das pessoas no começo do texto, e depois isso muda muito bruscamente com o começo da chuva, que eles estão tão tristes e desanimados. E essa passagem do tempo também é a passagem de como as pessoas, para mim, foram encarando essa história da morte, né, das relações entre si.
a Isabela vai tendo as relações com os membros da família dela, com a madrasta, que vai agir de uma maneira no começo, daí ela vai ficando mais sombria ali, com o pai dela também, né, que ele fala que fica mais triste, ele tá fisicamente alterado, né, tá fisicamente com dores, e depois o marido dela, que, sei lá, um marido ausente, né, que no começo ele não aparece, ele tá falando, mas ele não aparece, e depois quando eles estão na cama, ele basicamente não aparece também, ele tá só dormindo. Então essas relações vão se alterando, e pra mim mostrou bem esse período de luto que a gente passa, como, sei lá, meio que pra pensar em como que a gente vai passando por essas coisas, por esse luto, de como a gente vai encarar uma perda, como que a gente vai passar por ela, em que ponto que a gente vai passar ou não. Um pouco dessa história de perder o filho, eu encarei um pouco também por causa daquela coisa da vaca, né, que morreu no jardim deles, porque a vaca não deixa de ser um símbolo maternal, com essa história de dar leite, né, pra mim parecia um pouco isso. Claro que essas foram coisas que foram me vendo na cabeça enquanto eu estava lendo, não é necessariamente uma interpretação do texto, é mais ideias que eu fui tendo enquanto eu lia. Finalmente, então, eu deixei pro final o conto que eu gostei mais, que é exatamente o Olhos de Cão Azul. O Olhos de Cão Azul tem essa história do se encontrar num sonho, né, ter um encontro num sonho, ou imaginar um encontro em um sonho, de você ter essa relação com uma pessoa, mesmo que seja apenas sonhada, e você ainda desenvolver um código secreto que vocês têm, e daí pegar essa ideia e não parar por aí, sabe? Colocar que essa parte do sonho foi para a vida real da pessoa, que ela começa a afetar ela numa vida real, que pode ser o sonho, que deveria ser uma coisa meio que plana, simples, mas for realmente transformado numa coisa fantástica. Esse é exatamente o tipo de coisa que eu procuro na literatura que eu gosto. Então também para mim não teve uma relação tão forte com a morte quanto os outros textos. Se não me engano, ele escreveu no começo da carreira dele, né, esse texto, mas não deixa de ter todas as características dele que eu gostei tanto. E foi o conto que mais me deu vontade de ler logo depois que eu terminei. Então, sei lá, não deixa de ser essa coisa que a gente cria, né, na nossa imaginação, das relações que a gente quer ter, das relações que a gente não tem, de como que a gente faz isso. Essa história de você tentar encontrar uma alma gêmea, um amigo perfeito, um relacionamento, que a gente imagina muito isso, a gente sonha muito com isso, ao ponto de você ter uma referência de sonho que leva para a vida real, que, né, com a frase Olhos de Cão Azul, que a mulher queria escrever em todo lugar. Mas teve uma coisa pro final do texto que eu não peguei muito bem, e por não estar entendido muito bem, foi mais uma das razões pelas quais eu gostei tanto do livro, né? Porque me fez pensar mais ainda, me fez querer entender mais ainda esse texto, que é essa história dela falar no final que ele não ia se lembrar de jeito nenhum quando ele acordasse. Os homens como ele não conseguiriam se lembrar mesmo que eles tentassem da frase deles. Então vou precisar da ajuda de vocês aí nessa de novo. Então é isso, só para colocar tudo rapidinho, eu acho que uma das razões pelas quais eu gostei tanto dos contos exatamente porque eu não pude entender tudo, exatamente porque ele tem tanta coisa para me fazer querer pensar, não necessariamente porque ele tem tantos temas ou porque é tão complicado, mas é porque é uma coisa muito pessoal de cada um, de que me leva a querer pensar, fazer relações com outras coisas, fazer relações entre os outros textos, para poder extrair alguma coisa de mim mesmo, por mim, de cada um deles. E é por isso que eu tô louco pra ver o vídeo de todo mundo, tô louco pra ver o vídeo da Denise, porque ela diz que adora o Gabo, né? Que é doida por esses textos, então quero ver o que ela vai ter a dizer sobre isso. Também as discussões que a gente vai ter ali no fórum, né? Escritas, tô muito animado pra isso. Eu sei que o vídeo ficou pequeno, foi meio mais que uma descrição, né? De se eu gostei do conto ou não, mas é porque eu ainda preciso amadurecer um pouquinho mais essa história, né? O meu desenvolvimento deles. E é isso. Se vocês curtiram, então, lembre de curtir o vídeo, colocar nos favoritos. Não deixe de comentar aqui e no fórum, vão participar. E a gente fica até a próxima, então. Não deixe também de curtir a página do Facebook e o blog. Até mais.